Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André Assi Barreto do podcast Oliver Talk, o podcast que descomplica a cultura. E nós estamos aqui hoje para mais um vídeo react, um react aí do Luiz Felipe Pondé sobre o Olavo de Carvalho, especificamente o terceiro vídeo que aparece aí na tela. Pondé fala na lata sobre o Olavo de Carvalho, que é no Ticaricatica Cast, que é o podcast do Bola, do antigo Pânico, né, do finado Pânico. E a gente vai fazer um pequeno react para descobrir aí e analisar o que o Pondé tem a dizer sobre o professor Olavo de Carvalho. Mas antes de passar o vídeo e ir comentando, eu queria comentar algumas outras coisas com vocês, né? Primeiro que existe este vídeo mais antigo aqui do Pondé falando a respeito do Olavo, e é um vídeo que o Pondé, embora ele repita no vídeo que eu vou passar para vocês, ele repita algumas coisas que ele disse sobre o professor Olavo, neste aqui ele está muito mais distanciado, digamos assim, e muito mais crítico, porque chegou um determinado momento em que o Pondé foi alvo de crítica do Olavo, que é o que está neste segundo vídeo aqui, né, intitulado Olavo de Carvalho Pondé, o Mentiroso. Né? O vídeo do Pondé sobre o professor Olavo tem 1,3 milhão, né, de visualizações. Embora o canal do Pondé seja um canal popular, é um vídeo muito popular do canal dele. Não sei se é o mais popular, teria que analisar, mas certamente é um dos. Embora esse estilinho de canal do Pondé, né, com pequenos drops, né, o que eu acho do Jordan Peterson, o que eu acho do Olavo de Carvalho, o que eu acho sobre o feminismo, esse tipo de vídeo é muito popular no YouTube, principalmente de uma figura conhecida, que está sempre na mídia. O Pondé faz parte da bancada do Jornal da TV Cultura, aparece em diversos programas de TV. Agora a moda é o podcast. Aparece em diversos podcasts. Então, depois disso, muita gente vai buscar qual é a opinião desse sujeito sobre X, Y, Z, né? Isso é muito comum. Mas mesmo assim, é um vídeo sobre Olavo de Carvalho, essa coisa, como o professor Olavo conseguiu ser um fenômeno do marketing sem exatamente estudar e dominar essas técnicas que estão tão na moda hoje em dia e que estão sendo pervertidas por pessoas, inclusive, que se dizem seus alunos, admiradores e seguidores, né? Mas tudo envolvendo o professor Olavo é muito popular no YouTube, né, nas redes sociais. Então, eu não vou passar esses dois vídeos aqui, porque não vem ao caso, vocês podem assistir por conta própria. Este primeiro, este segundo, é só colocar aqui na busca do YouTube Pondé Olavo, tal como eu coloquei, que vai aparecer esses dois. E o trecho do podcast eu vou passar ele na íntegra aqui para vocês, não chega nem a 10 minutos, e a gente vai comentar. Antes ainda de passar, dito isso que eu acabei de dizer, eu quero dizer uma outra coisa sobre o Pondé em geral, né? O que que eu penso sobre, vou fazer a versão do Pondé sobre o Olavo, vou fazer eu, André, sobre o Pondé, né? No meu livrinho aqui, o que a filosofia não é, eu cito um tipo de filósofo que, copiando aí os outros, eu chamo de filósofo de palco, né? Que é aquele filósofo do entretenimento, aquele filósofo que aparece no programa da Ana Maria Braga, para ali, no meio de uma garfada num pudim, falar alguma pílula, às vezes pode até eventualmente ser algo interessante, mas é aquela pílula, aquela trivialidade, né? Aquela bobagem no frigir dos ovos, né? Bobagem quando comparada ao grande interesse, o grande legado pela filosofia, né? Eu critico e por um bom tempo eu não colocaria o Pondé nessa categoria. Por quê? Porque o Pondé, ele próprio, ele ganha muita fama. Eu me lembro disso que eu cheguei a ler regularmente a coluna do Pondé na Folha de São Paulo, né? E quando ele tinha, nem sei se ainda tem, para vocês terem uma ideia do meu abandono de interesse, né? Sobre o Pondé. O Pondé também é o autor daquele Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, né? Então, assim, que embora não seja assim, nossa, que baita livro, é um livro interessante, né? Não é um livro para se jogar fora em 100%. Embora não seja um grande livro. Eu não conheço nenhum grande livro do Pondé, né? Embora ele tenha livros mais interessantes do que outros. Perdão. Depois o Pondé, ele cai naquela coisa ele cai na coisa do filósofo de palco, né? Quando ele começa a falar de sexo, quando ele começa a falar de felicidade. Não que esses temas não sejam temas filosóficos, né?
Óbvio, a felicidade, obviamente, é. O sexo também, a gente tem aqui no canal uma aula baseada em Roger Scruton falando sobre a relação entre sexo e filosofia. Mas ele faz isso com a abordagem dos filósofos de palco, às vezes com os filósofos de palco, né? Tem livro que é de autoria compartilhada, que são aqueles livros cheio de trivialidades, falando coisas assim num nível baixíssimo para se acessar o populacho, para que aquilo venda muito, faça dinheiro, né? E ganhe esse dinheiro com filosofia, falando trivialidades que agradam as pessoas, né? Então o Pondé ele cai nisso, né? O que eu acho que ele pode ter enchido mais o bolso de dinheiro, mas assim, numa avaliação mais honesta, no meu entendimento, ele decai muito quando ele começa a fazer isso, né? Ele poderia ter trilhado um outro caminho muito mais interessante, mas ele vai por esse caminho que é o caminho da teatralidade, é o caminho da eh, enfim, um caminho que não é positivo, no meu entendimento, para quem quer fazer aí realmente um trabalho vinculado à filosofia de fato, né? A filosofia de verdade. Então ele vai muito mais no caminho de ser também um filósofo de palco, né? E no meio dessa coisa toda, ele continua soltando ali alguma visão de mundo à direita, digamos assim, né? É uma coisa bem liberal, né? Liberal conservador, né? Essa bobagem que nasceu em 2010 e morreu em 2013, né? 2015. Então, assim, mas ele ainda tá nessa. Então, hoje, né, me desperta pouquíssimo interesse, embora na época já tenha me despertado mais. Mas, diferentemente dos filósofos de palco, o Pondé tem sim uma formação sólida em filosofia, né? Tem livros sobre Dostoiévski e outros sobre Pascal ou Nietzsche, se eu não me engano, né? Enfim, tem livros interessantes, tem livros razoáveis, assim, líveis, né? Ah, líveis, entre aspas, né? Essa palavra nem existe, né? Mas, assim, passíveis de serem lidos. O que eu desconheço, por exemplo, com relação ao Cortella, Karnal e até o Clóvis de Barros, que é um pouquinho melhor que esses outros dois, eu também não sei se eles têm livros assim, semi-acadêmicos de filosofia, como o Pondé tem, né? Eles têm aquelas bobajadas, né? Ah, é a felicidade, aquele lenga-lenga que não agrega em nada em termos de filosofia, né? Mas na época do Pondé, dos artigos da Folha, que ele falava contra o política, o Pondé ganha uma certa notoriedade e ele vira alvo de crítica da esquerda e alvo de um certo apreço por parte de alguns direitistas por ser um crítico do politicamente correto. Eu tô mencionando isso porque tem um pulinho do gato aí, né? Então lá nos artigos dele ele sempre falava mal da esquerda, do politicamente correto, e aí ele meio criou ali uma espécie de bordão, né? Não é bem um bordão, mas assim, ele passa a falar muito contra os jantares inteligentes, né? O que são os jantares inteligentes? São reuniões de pessoas inteligentinhas, ele também falava muito disso, né, dos inteligentinhos, para falar trivialidades, onde essa figura do filósofo de palco é muito benquista e citada. Fala-se ali sobre trivialidades, todo mundo é a favor do aborto, todo mundo é politicamente correto, todo mundo é de esquerda, e os eventos chiques em que circulavam essas pessoas, né? Isso são os jantares inteligentes. E o Pondé batia muito nisso, né? Embora tenha ficado caricato muito rápido, porque ele falava muito disso. E aí, mas assim, a linha geral dessa crítica é uma crítica ao comum, né? Ao senso comum no pior sentido, a um centrão intelectual. Tudo isso era uma crítica a essas coisas, né? E aí o tempo passa e o Pondé ele vira um integrante dessa cúpula, no meu entendimento. Quando ele se aproxima dos filósofos de palco a ponto de virar um, quando ele passa a fazer certas críticas, ah não, o Bolsonaro não, porque o Bolsonaro é muito bronco, né? Esse é o tipo de comentário que se ouviria no jantar inteligente que ele tanto criticava. Então ele vira um anfitrião de honra dos jantares inteligentes, né? O que é muito, assim, é, é triste para alguém que estava tão perto de talvez trilhar um outro caminho, né? Eu queria compartilhar essa reflexão com vocês antes de agora soltar aqui o vídeo e a gente ver o que ele tem a dizer em tempos mais recentes, né? O corte é de 6 dias atrás, hoje é dia 22 de julho. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o Olavo de Carvalho.
Boa. É isso aí. E põe do Pablo, não tô zoando. Muito obrigado. É o que eu exato. Muito obrigado. Não, eu tô enchendo o saco, mas assim, é muito bacana ver eu nunca imaginei que o Brasil pudesse ter tantos expoentes da filosofia em voga. Porque É muito louco é mesmo. muito louco, É. não é, Pondé? É assim, mas você estava brincando imitando o Cortella, então eu vou lhe responder com uma frase que o Cortella costuma falar, Qual dela? que eu já vi ele falar algumas vezes, Aham. estando nos mesmos eventos que ele, né? Que é a seguinte: toda vez que o mundo entra em crise, os filósofos se dão bem. Fica bonito isso. E a frase, apesar do seu caráter irônico, ela é historicamente fundamentada. A filosofia em Atenas cresceu quando Atenas se fudeu. Entendi. Quando ela estava em decadência, quando ela perdeu a guerra do Peloponeso para Esparta, certo? Quando a Aí que democracia cresceu a tinha ido para o coisa. saco. Foi aí que Uhum. a filosofia cresceu. Então, se eu fosse fazer um raciocínio diametralmente oposto, né, e meio irônico, quando fica tudo muito bem, as pessoas ficam meio idiotas. Quando fica ruim, elas começam a ficar mais espertas. Então talvez isso seja um sinal de que tudo está muito bem, né? Já que os filósofos que fazem sucesso são os citados e outros que eu nomeio filósofos de palco e o Pondé, sinal que a gente está numa época que tudo está bem, né? E não que tudo está mal, senão talvez tivéssemos filósofos melhores. Então, quando o mundo está ruim, filósofo nada de braçada. Porque é uma técnica, uma arte, uma prática de você pensar nas coisas de uma forma um pouco mais consistente, distante do senso comum, com mais repertório. Então, normalmente, quando alguém presta atenção no trabalho de um filósofo e entende alguma coisa do que ele faz, ela tem a impressão de que ela ficou um pouco mais inteligente para compreender. Esse ponto, em geral, não é um ponto de todo ruim, e vamos dar um desconto, que é uma fala pontual de 30 segundos num podcast. Não é. Na verdade, tá correto isso que tá falando, mas eu acho que a explicação para isso é muito mais profunda, né? Os filósofos fazem sucesso em tempos de crise, porque em tempos de crise as pessoas voltam-se para as perguntas essenciais, que a filosofia sempre se propôs a ser, no mínimo, uma reflexão, né? É por isso que a filosofia retorna em tempos de crise, né? Porque volta-se para as perguntas essenciais e em tentar responder às perguntas essenciais, os filósofos pelo menos têm experiência, ainda que eles não tenham, ainda que eles não tenham a própria resposta para as perguntas, né? Então, eu acho que passa bem mais por aí também, e a gente poderia se alongar nisso, mas não é esse o objetivo aqui também. O Entendi. mundo. E aí, quando a coisa tá ruim, ajuda. Daí ele falar, quando o mundo tá mal, os filósofos se dão bem. E na tua opinião, quem que é o grande o filósofo que você... Não, fui falar de Brasil. Hoje em dia, Não, hoje em dia. Hoje em dia, não tem um grande filósofo. hoje em dia não Não. tem. Não tem assim. Na verdade, quando você Verdade, né? Não há um grande filósofo brasileiro. trabalha com filosofia há muito tempo, Aham. profissionalmente, não tem essa coisa de o grande filósofo. Não existe isso. isso. Olavo Eu de achei- Carvalho, você eu achei considera um que tivesse. filósofo? Não exatamente. Eu considero um self-made Um self-made? man. Você não o considera um filósofo, Olavo? É assim, Com a quantidade de livros e isso não significa não nada. a significa priori, nada. né? Aí isso está errado e certo ao mesmo tempo. A questão não é que simplesmente a publicação de livros, obviamente, que torna alguém filósofo, né? A questão é que o professor Olavo tem uma publicação de livros de filosofia com reflexões originais, ou quando não são reflexões originais, reflexões que empregam a filosofia como ferramenta de análise para problemas. Então, não é, ninguém talvez num movimento retórico, ele próprio usava isso, né? Mas outros podem citar essa questão dos livros, mas não é simplesmente os livros, né? É os livros sobre filosofia num dado contexto, usando-se da metodologia e dos referenciais da filosofia ou com reflexões originais filosóficas próprias, né? Então, é nesse sentido, tá? E aí é uma coisa curiosa, né? Porque depois, na sequência do vídeo, o próprio Pondé vai falar que não leu. Ele vai falar que ele leu, acho que o Imbecil Coletivo e o Jardim das Aflições, né? Do Olavo.
E ele também fala que o Olavo era um self-made intellectual, né? Digamos assim. O que é, não há contradição nenhuma entre ser ou não ser um filósofo e ser isso que o Pondé está dizendo, né? Como alguém que certamente tem conhecimento de história da filosofia, ele sabe que muitos filósofos eram assim, né? Muitos filósofos não estavam restritos à formação acadêmica e são considerados filósofos pela própria academia. Muitos tinham formação acadêmica e tinham desprezo pela academia e por aí afora. A filosofia ela é rica o suficiente para ter todos esses tipos de exemplo. Então, ficar nesse reducionismo que sempre volta da questão do acadêmico, do acadêmico, do acadêmico é uma grande bobagem. Nada. Nada. Agora, não há dúvida que o Olavo de Carvalho, ele formou toda uma geração, ele tinha um excelente repertório, Uhum. ele tinha uma reflexão em política, né? Sem dúvida ele tinha isso. De sociedade, de É. comportamentos e de movimentos da sociedade, ele tinha, mas ele tinha todo esse trabalho dele, esse repertório dele, do meu ponto de vista, era excessivamente enviesado ideologicamente. Assim como se eu fosse um intelectual que só pensasse a partir do Marx. Isso aí aí ele fala uma grande bobagem, né? Ele fala uma grande bobagem. Essa questão do enviesamento, o suposto enviesamento ideológico do professor Olavo, isso é uma grande besteira. Por quê? Porque a gente consegue medir isso pela acusação feita pelos seus detratores. E o Olavo, como é que o sujeito pode ser tão ideologicamente marcado se ele era acusado de coisas diferentes e contraditórias por diversos grupos antagonistas a ele? Então ele era acusado de sionista, de neocon, de americanista, de islamofílico, de católico tradicionalista. Ele era acusado de tudo isso. A acusação dependia de quem estava acusando. Quem estava acusando o enquadrava, né, colocava num frame diferente sobre o que ele é. E essas são coisas contraditórias, né? Não tem como você ser um católico tradicionalista e um sionista. Não tem como você ser um simpático do islamismo e um sionista e um tradicionalista católico e um neo... Não dá. Essas coisas são. Então, assim, se essa marca ideológica fosse tão fácil de ser dita a respeito do Olavo, tudo caminharia numa direção única. E o exemplo que o próprio Pondé dá para ilustrar isso não poderia ser pior. Porque ele fala, não, é como se eu fosse um marxista de carteirinha. Mas quem era o Marx do Olavo? Não tem. Não existe o Marx do Olavo. Não existe o filósofo, o outro, né, filósofo, que o Olavo falava, não, porque isso aqui segundo fulano de tal, isso aqui segundo fulano de tal, isso aqui segundo fulano de tal. Não tem esse fulano de tal. Pelo contrário, como o próprio Pondé também admite, também se contradizendo, você tinha uma riqueza de repertório muito grande no Olavo. Ora, o Olavo falava de Eric Fögling, ora de Javier Subiri, ora de outros pensadores e por aí afora, né? Então havia uma riqueza conceitual ali muito grande, que é o oposto dessa marca ideológica que ele está enxergando. Isso daí me parece, essa acusação do Pondé é uma versão refinada daquela acusação que muitos fazem, que ela é muito fruto do Olavo do YouTube e ela é muito fruto do Olavo mais recente da era do bolsonarismo, como guru do Bolsonaro, filósofo conservador, esse tipo de coisa, né? Então você não tem, mas na verdade você não tem isso consistentemente na obra do Olavo, né? E aí a gente junta isso ao fato dele admitir logo na sequência que não leu a obra, né? Então tá fazendo um diagnóstico baseado em impressões superficiais dos produtos mais superficiais que o Olavo ofereceu, né? Que são os mais recentes e os voltados para a internet. Eu também ia Tá. ser enviesado Que eu ideologicamente. basicamente posso lhe afirmar categoricamente um dos motivos em que eu tinha um interesse por filosofia, mas quando me deparei com a academia, só se falava desse cara, eu enchi o saco, cara. Não, a academia tem vários problemas. Porra, eu falei, Aliás, cara, eu não quero saber desse cara aí, velho. Já é- cansei dele. Todo é- dia parece uma missa essa porra. Uma das coisas que o Olavo de Carvalho prestou ao país, a alguns jovens, foi a possibilidade de conhecer outras bibliografias, Uhum. Isso. né? Ele de fato fez esse serviço.
de abrir espaço para outras bibliografias diferentes do que tinha na universidade. Ele também apontou o fato que a universidade tinha muita mazela, muita política interna, o que de fato é óbvio, Sim, qualquer pessoa sim. que é dentro da universidade conhece isso. Agora, eu tenho a impressão, é a opinião de alguém que nunca seguiu o Olavo. Eu li só o livro dele, Imbecil Coletivo e Jardim das Aflições, que são livros dos anos 80, pelo menos eu Aham. cheguei até eles no começo dos anos São dos anos 90. 90, final dos anos 80, alguma coisa assim. Então eu não sou, estou longe Mas de ele ser. era encarado como um filósofo. Ele era. Depois da política, dessa coisa do Brasil, de jogar o cara pra. Como é que é o que falam que ele é? Que é terraplanista. Terraplanista. Eu não sei se ele Começaram é. a zoar o cara. Eu não Pô. sei se ele é terraplanista. É, Eu então. nunca vi ele dizer isso. Mas, Sim. assim, a impressão que eu tenho é que o Olavo, ele era um self-made intelectual, Uhum. né? Que não fez carreira acadêmica mainstream, ele Uhum. não se diplomou, não fez mestrado, não seguiu a carreira, o código. Tradicional. O código, né? Agora, a impressão que eu tenho é que, à medida que ele foi ficando muito popular e muito militante, do meu ponto de vista, Claro. ele foi, assim, O Olavo nunca ficou exatamente muito militante, embora eu acho que, de uma perspectiva olavista, a gente possa sim pensar, né, de que a parte, quando o Bolsonaro chega ao governo e a reflexão tem uma época do COF, né, que a coisa fica muito voltada para analisar o discurso do petista X. É, digamos que essa não é a fase de ouro do Olavo, né? E olhando em perspectiva para outras, por exemplo, a fase do imbecil coletivo, ela é uma fase de crítica à esquerda, de crítica ao establishment, de demolir uma série de gurus do pensamento esquerdista. ah, e ela é muito melhor do que essa fase que talvez esteja aí mais marcada na cabeça careca do Pondé, que ele tá chamando de mais militante, mais enviesada. Eu acho que essa é uma crítica que pode ser vista desde um ponto de vista olavista, né? Não é nem olavista, assim, desde um ponto de vista simpático ao Olavo, né? Mas, assim, isso não é suficiente para fazer todo esse descarte que o Pondé tá fazendo. uma linguagem muito ruim, Chula, né? uns embates, assim, Baixos. quase paranoicos. Sempre essa história da linguagem chula, né? Que não pode, isso não pode falar no jantar inteligente, né, Pondé? Nos jantares inteligentes você não pode usar uma certa linguagem, né? Você tem que ser politicamente correto. Quem diria, né? Quem diria que o cara que mais bateu nisso estaria hoje rendido a esta merda, né? Aham. Sabe? E muitas pessoas que se tornaram muito seguidoras dele ficaram muito paranoicos. Então, por exemplo, dizer que no Brasil seria impossível você ter construído um pensamento que não fosse de esquerda sem o Olavo é uma mentira. É que a tese nunca foi exatamente essa, né? Eu sempre falo isso, né? Eu falo, por exemplo, eu conheço Eric Fögling e hoje dou aulas sobre Eric Fögling, cursos, escrevo, etc. Eric Fögling tá na segunda parte do meu livro aqui, o que a filosofia não é. Ah, eu nunca disse que sem o Olavo seria impossível conhecer o Eric Fögling. Eu acho que se eu me aprofundasse nas minhas pesquisas, eu ia sozinho acabar topando com o Eric Fögling em algum momento, né? A questão é, quem trouxe isso à tona com muita força foi o Olavo. Se você jogar no Google Eric Fögling, ali nos relacionados vai aparecer o Olavo de Carvalho. Porque a grande potência divulgadora foi ele. Então, ou seja, esse topar naturalmente com o Eric Fögling ficou muito mais fácil por causa do trabalho do Olavo. E o negócio com o pensamento de esquerda é mais ou menos a mesma coisa, né? Como o próprio Pondé diz, né? O Olavo está batendo nos marxistas na década de 90, quando quase ninguém estava fazendo isso. Muita gente fala, ah, mas o Donald Stewart Jr. fazia isso na década de 90, quando ele já falava de Mises, tinha feito tradução do Mises. Sim, mas qual a relevância geral do Donald Stewart Jr.? E hoje a gente pode analisar isso comparativamente.
Quem foi mais relevante? Quem fez mais barulho? Quem conseguiu gritar mais nessa briga? No sentido de chamar a atenção? O Olavo. Então, o que se está dizendo é que, numa época em que era. O Pondé, nos anos 90, não teria a plataforma que ele tem hoje. Porque hoje, graças a esse movimento todo, conseguiu se empurrar minimamente para o mainstream não acadêmico, né? Para o mainstream de mídia, de YouTube, de rede social, um pensamento que não seja de esquerda. E na academia continua a mesma, né? Você tem 10 mil citações de Foucault, 20 mil citações de Marx e 2 de pensadores conservadores, né? Então, na academia, o problema continua mais ou menos parecido, o que também tem a ver com uma deficiência dessa galera que acha que tudo se resolve no YouTube, na rede social, com a mitada e com o deputado, né? Agora, o ponto não é que um enfrentamento ao pensamento de esquerda ou o surgimento de uma força de não esquerda só seria possível com o Olavo. Esse nunca foi o argumento. Talvez isso aparecesse depois, talvez fosse o Pondé, né, a fazer isso muito tempo depois. Mas a questão é, o Olavo, ele faz muito precocemente, muito solitariamente. Quando a gente fala muito precocemente e muito solitariamente, a gente não tá falando que ele é o único e o primeiro. Mas ele é um dos poucos com mais força e um dos primeiros escrevendo livros. Imagina, gente. Você hoje tem uma abundância de livros de autores nacionais, livros traduzidos de crítica à esquerda, ao marxismo, etc. É só procurar, gente. Vai ver quantos desses livros estavam disponíveis na década de 90. O Olavo foi lá e escreveu um livro batendo em toda a inteligência esquerdista na década de 90, né? Ele tá batendo agora me foge o nome do marxista, mas lá no começo do Jardim das Aflições, quando ele faz aquela crítica ao Epicuro, ele tá ouvindo aquilo de um intelectual gabaritado, acadêmico e de esquerda e marxista, né? E aí ele vai lá e na mesma década publica um livro crítico a isso. Quem mais estava fazendo isso naquele momento? Então, aquela coisa, assim, o Olavo, ele foi a bucha de canhão, né? Ele foi o navio quebra-gelo, que só ele poderia ter sido? Não, talvez com o decorrer do tempo, o grau de descontentamento com esse tipo de pensamento, talvez ele viesse a surgir depois por meio das mãos de outros, mas ia ser muito depois. Então, ele foi a bucha de canhão, ele foi o navio quebra-gelo, ele abriu o caminho para que os demais passassem, para que outras editoras tivessem coragem de publicar livros críticos à esquerda e por aí afora, né? Então, essa é muito mais a questão do que dizer que sem ele não existiria. Isso é até impossível de dizer, né? Mas assim, o que dá para dizer é que ele foi um dos primeiros e um dos primeiros que teve a coragem de fazer. E isso tem que ser levado em consideração. Mas não que ele tenha sido o único ou que teria sido impossível sem ele, né? Só que assim, veja, isso exige um grau de refinamento na análise que muitas vezes as pessoas não têm a disposição de fazer, né? Não, mentira isso. Isso não significa que o Olavo não tenha formado pessoas com pensamento não de esquerda. Ele formou. Mas dizer que por isso não haveria pessoas que não fossem de esquerda, que não tivessem sido formadas pelo Olavo, é uma mentira empírica. Ele teve muito aluno, né, cara? Teve. Esse cara foi um puta hit, né? Assim, Foi. e sem tem a dúvida. sua importância. Eu acredito que ele tem a sua importância até pela sua capacidade de absorção de informação. E que é o mais difícil, né, Bola? Você pega uma biblioteca inteira e você tentar difícil, traduzir isso para as Tudo. pessoas é um trabalho de poucas pessoas. Eu Tem acho, essa força. eu acho que a militância dele estragou ele, do meu ponto de vista. Porque eu acho E que eu concordo, de certa militância forma. estraga a intelectual. Porque ele entrou muito aquela figura do ódio, né? Do tipo assim, ódio aos comunistas, ao invés de tentar compreendê-los e tentar, ao invés de xingá-los, ofendê-los e tentar mostrar e trazer para o outro lado do não. Aí uma bobagem tipicamente liberal, né? De acreditar que todo mundo está passível de ser
submetido ao escrutínio racional, aos argumentos, às premissas, né? Troque comunismo por nazismo e veja a máquina acontecer. Ninguém concebe isso para os nazistas. Por que conceber para os comunistas, né? Ah, não, quando é com os comunistas é ódio, precisa ser o debate racional, né? Enfim, é uma grande bobagem, é o Carioca que tá falando, que é um humorista muito legal, um cara muito legal, aparentemente, mas daí a gente pode passar batido. Porque Né? você Pelo convencimento e não pelo Sim, sim. ataque. Ele Porque eu ficou acho que toda muito- vez que você ataca, você ele ficou estimula muito o outro bravo, lado é. mais, né? Veja, ó, A crescer. você tem intelectuais no Brasil, estou lembrando de 2 nomes aqui, É. entre outros. Por exemplo, o José Guilherme Melchior, né? Que era um intelectual, embaixador, Aham. né, de carreira intelectual, escreveu muitos livros importantes no Brasil, que claramente não era um intelectual de esquerda, apesar que conhecia muito bem Marx e tudo mais. E não era assim. É. Não ficava xingando todo mundo, mandando tomar no cu, não sei o quê, sabe? Os bosta. Não entrou nessa Seara. linguagem Nessa onda. extremamente agressiva, violenta. Quer ver outro? Um jornalista, Paulo Francis. É esse Paulo cara Francis. aí. Paulo Francis era um grande jornalista, muito acima da média, com um repertório infinitamente maior do que a maioria dos jornalistas, que hoje, inclusive, Isso aqui a gente já se encaminha para encerramento. Essa coisa do. Ah, ah, o José Guilherme Melchior era melhor, né? Porque ele era mais polido, ele era mais diplomático, né? Bom, mas o José Guilherme Melchior não era um filósofo, era um intelectual, mas não era um filósofo. Quem tiver curiosidade, o próprio Olavo, o Paulo Giraldelli, né? Saudoso, fez a mesma acusação, falou: não, a direita está sem quadro, saudades da época do Guilherme Melchior e não do Olavo. E o Olavo mesmo respondeu isso. Isso é interessante também, né? O Olavo as mesmas acusações que ele já respondeu e já estão respondidas. Não tem por que a gente perder tempo com isso, né? Enfim, essa parte também é uma parte deprimente aí, né? Não, porque ele era mais polido. Mais uma vez, né? Você tem que ter a linguagem do jantar inteligente. Se você não tiver a linguagem do jantar inteligente, você é feio, bobo e mau. Isso poderia vir de qualquer um, menos do Pondé. muitos tendem a ter um repertório muito pobre, muito Pequenininho, né? ideologizado, assim, uma coisa muito fraca, muito polarizada. O Paulo Francis era um monstro no ambiente do jornalismo. Temos de repertório, de opiniões duras, marcantes, e não precisou Com degenerar. ironia, né? Às vezes com O Paulo ironia. Francis tinha uma ironia maravilhosa. A ironia, pra né? mim, eu acho que é a grande classe que o cara tem de poder atacar de uma forma sutil. E né? hoje a ironia é super atacada justamente pelo juridicamente correto, né? Tem Vixe. juridicamente correto também? É uma expressão que eu uso. Não, mas Juridicamente correto. mas que é o boa. politicamente correto que tem a benção de um É o juiz. Para juridicamente tirar seu correto. dinheiro, seu patrimônio, pôr você na cadeia, Aham. tomar seu passaporte, condenar você ao silêncio obsequioso. Então, é isto, minha gente. E aí eu peço aqui para vocês, então, que curtam este vídeo, assinem o canal, sejam membros do canal, fiquem atentos ao nosso Teatro das Ideias, que é o nosso grupo de formação, que pode ser acompanhado aqui via YouTube também, se você for membro. Acompanhe as nossas redes sociais, voltamos para o Instagram, acompanhe o nosso blog, que nós estamos publicando textos inéditos lá novamente, dentro do site, que está tudo na descrição, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos em breve na nossa próxima aula ou próximo React. Um abraço e até lá.